Olá pessoal, mais um episódio do podcast da Acessível em parceria com a DLG Media e hoje a gente vai falar de plano de saúde. Bastante assunto aqui com o Leonardo Duarte da Cevisa. Seja bem-vindo. Obrigado, Henrique. Plano de saúde é um assunto que hoje está bastante em alta, né? Surgem dúvidas, surgem notícias em vários portais com mudanças de regras, mudanças de leis. Então, por ser um assunto, né, tão pertinente para toda a população, estamos aqui para conversar sobre o tema, responder as dúvidas, explicar um pouquinho sobre o mercado. Vamos falar. Legal, seja bem-vindo. Obrigado. Vamos lá, vamos começar, como diz o outro, vamos começar do começo. Conta um pouquinho do que é a Cevisa, a tua história. Vocês já estão chegando a 30 anos, né, no mercado aqui em Rio Preto e região e também nacionalmente, né? Isso. A Cevisa é uma corretora de seguros especializada em planos de saúde. Então, ela foi fundada no ano de 2000. Esse ano nós fizemos 25 anos e no começo era uma corretora, né? Ainda é uma corretora multirramo, mas no ano de 2003, 2004, a Cevisa tomou um caminho de se especializar no mercado de benefícios, né? Com foco na parte de plano e seguro-saúde. Por ser um assunto, né, um pouco não comum dentre as corretoras de seguro, acabou se tornando aqui no nosso mercado, na nossa região, uma referência quando se fala, né, de seguro e de plano de saúde. Eu, por mais que eu tenha esses cabelos brancos aqui, eu só tenho 31 anos. Então, eu não comecei desde a fundação, mas já estou ali na Cevisa há 15 anos, né, desde a minha adolescência, trabalhando com planos de saúde, planos odontológicos, esse mercado de benefícios. E essa área aí de plano de saúde, como orientar, como que a gente pode falar, porque cada vez mais as pessoas estão precisando, estão envelhecendo, né, melhor, e estão envelhecendo mais, então o povo está durando mais, né? Sim. Quando a gente fala de plano de saúde para pessoas com mais idade, né, a gente tem que tomar vários cuidados. É a necessidade, né, de atendimento daquela pessoa, se é uma pessoa que precisa de atendimento local, uma pessoa que precisa de um atendimento, né, um pouco mais abrangente, e também, porque é o principal assunto quando a gente se trata de pessoas mais velhas, é tomar todo o cuidado em relação às carências numa contratação de um plano de saúde, porque por mais que as pessoas estão envelhecendo, né, de uma forma mais saudável, por conta da medicina, das tecnologias, de uma preocupação maior das próprias pessoas com a saúde e o bem-estar, chega uma certa idade que é inevitável ter algum tipo de doença, por menor dela que seja. Então, é um cuidado que a gente tem que sempre ter quando a gente fala de plano de saúde para pessoas mais velhas. Legal. Quase 3 décadas que vocês já estão aí, estão operando. Que transformação você vê no mercado, que vocês veem no mercado, no mercado de saúde mesmo? Como todo mercado, as coisas estão acontecendo muito mais rápido, né? Então, mudanças que eram feitas a cada 10 anos, hoje todo ano existe uma nova tecnologia, existe um novo tipo de cirurgia, um novo robô, um novo conhecimento. Teorias que antes, né, eram pautadas como verdade, hoje elas caem e surgem novos tratamentos para patologias antigas. Então, o que a gente observa, né? Uma mudança constante. E isso, como nós, como consultores, né, e especialistas no produto, requer um aprendizado constante também para conseguir acompanhar todas essas mudanças no mercado. Então, mudanças, novas leis, novas tecnologias, isso hoje ocorre numa velocidade absurda. Legal. Plano de saúde, né? Quando a gente fala de plano de saúde, né? Não é acessível assim para a população em geral. Por que você enxerga isso? Você vê com esses olhos que tá ficando mais caro o plano de saúde? Tá, cara, tá. E assim, eu não vejo como uma perspectiva disso voltar para trás, né? O que acontece hoje? Existem vários tipos de planos para tentar adequar a vários tipos de público. Só que todos eles têm que seguir uma regra mínima, que é a legislação da Agência Nacional de Saúde, que rege para todos os planos. Então, uma operadora, quando ela cria um produto novo, ela tem uma exigência mínima a cumprir, pensando no próprio usuário.
E assim, existe um preço mínimo que ela consegue incluir isso daí no mercado, né? Então, o plano ele está ficando cada vez mais caro, mas está se estudando formas de baratear para aumentar o acesso da população. Então, alguns exemplos que eu posso te dar. Algumas operadoras estão apostando numa verticalização da sua operação. Então, eles compram clínicas, compram hospitais, compram toda a estrutura de atendimento ser própria para eles conseguirem não dinamizar, mas controlar mais os gastos, reduzir custos, comprar melhor dos fornecedores para tentar refletir num plano mais barato baixar o valor para a população. Outro estudo que está aí, né, acontecendo no governo, na Agência Nacional de Saúde, é a formatação de planos somente ambulatoriais, que são planos só com consultas e exames, tendo a parte de hospital sendo atendida pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, seriam subsidiado pelo Sistema Único de Saúde. O que o plano cobriria seria somente a consulta e a parte de exames. Entendi. Então, seria um plano de entrada ali para a população que hoje depende 100% do Sistema Único de Saúde. O que você acha que mudou nos últimos anos para estar assim caro? Para encarecer? E mesmo assim está crescendo, né? O plano de saúde não para de crescer. A população tá indo atrás, está contratando, né? Contrata. O plano de saúde para as famílias, né, é uma das prioridades quando a gente fala de um plano familiar, e para as empresas é o benefício mais desejado por parte dos colaboradores. Então, ele não deixa de crescer o número de usuários, né? É uma prioridade para todo mundo que você e a sua família estejam bem de saúde, né? Porque se a gente não tiver saúde, a gente não consegue fazer nada. Não consegue ter dinheiro, não consegue ser feliz, vão surgindo os problemas decorrentes de um problema de saúde. Então, o plano de saúde ele é uma prioridade, né? Sendo tanto para os colaboradores quanto para a família, pessoa física. E isso acaba sempre mantendo o nível alto de penetração no mercado, no número de usuários. A gente estava até conversando agora há pouco, falando sobre empresas, contratação. Eu estava até conversando com uma gestora de RH de uma empresa daqui de Rio Preto. Na hora de fechar ali com a empresa, de ir atrás, se tiver um plano de saúde bom, talvez o salário mais ou menos, tal, igual. Mas se for um plano de saúde e tiver para a família toda, é fator determinante para o colaborador ingressar naquela empresa, né? Hoje... Você vê isso também assim? Total. Hoje é o benefício mais desejado por parte dos colaboradores, né? O que a gente observa? Porque lá na Cevisa nós atendemos tanto o empresário que contrata um plano para ele e para a família, também como o empresário que contrata o plano para os colaboradores. Eu enxergo que as grandes empresas sempre tiveram o plano de saúde no seu pacote de benefícios. As grandes corporações, né, multinacionais, mas cada vez mais os pequenos e médios empresários a nível regional, eles estão tendo essa percepção da importância desse benefício para reter e agregar talentos. Senão o cara sai, né? Senão sai, né? E o que a gente vê, né? Também quando... Por exemplo, o cliente já tem um plano conosco implantado na empresa e o colaborador liga lá no escritório e fala assim, quanto que fica um plano para mim no particular? Quando a gente passa o valor para ele fala, quase mais que o meu salário. Porque o cliente ele paga para o colaborador e para toda a família do cara, né? Então, ele gasta mais com plano para aquele colaborador do que com o próprio salário. Então, o colaborador fala, poxa, a empresa investe em mim, tem uma preocupação, então eu vou ficar nessa empresa, né? Então, hoje a gente vê que não só as grandes corporações têm essa visão, mas os pequenos médios empresários aqui da nossa região já buscam um plano de saúde como forma de reter talento. E atrair, né? Porque eu acho que mais... tão importante quanto reter é fazer boas contratações. Então, para você trazer alguém que já tem um know-how, né, que já tem uma experiência, o pacote de benefícios é cada vez mais importante. Está mais determinante, né? Eu anotei uma outra pergunta aqui.
Maior erro que as pessoas têm para pagar mais no plano de saúde? Tem jeitos assim de pagar menos no plano de saúde, com orientação de um especialista? Aí que entra o trabalho de vocês. Tem. O que a gente sempre... quando um cliente nos procura e fala assim, pô, quero contratar um plano, ou se não, eu tenho um plano, tô pagando muito caro, né? Você consegue me ajudar a buscar algo melhor? E a gente fala, consigo. O que é determinante para você num plano? Qual que é o hospital mais próximo da sua casa que você gosta mais? Você tem a necessidade de um atendimento nacional, internacional, ou você precisa de um atendimento local? Muda muito, Léo. Muda, tem uma diferença bacana no custo, mas tem cliente Quem quer ser atendido aqui só no hospital de base, ou quer ser atendido em São Paulo, ou numa viagem internacional? Tem gente que precisa ser atendido somente num único hospital em Rio Preto. Tem gente que gosta de mais de uma opção em Rio Preto. Tem gente que gosta de Rio Preto, mas se der um probleminha um pouco mais sério, quer ir para São Paulo. Tem gente que não quero saber, eu quero ter todas as opções do mundo. Então aí também a gente tem opção. Se atende todo tipo de público. Então assim, o que a gente busca, né? Quando o cliente nos pergunta se dá para diminuir o preço. Sim, mas o que é importante para você? Porque eu brinco, eu falo assim, tem plano de graça. O SUS cobre tudo. Verdade. Né? Então, consulta, exame, mas vai demorar. Né? Cirurgia você consegue fazer, mas tem que entrar na fila. Não é no tempo que eu quero, né? Então assim, o que é importante para você? Porque não é só pagar mais barato, né? Eu faço essa brincadeira, não é só pagar mais barato, é pagar o melhor preço com algo que vai atender a sua necessidade. E aí são as perguntas, né? Qual hospital mais perto da sua casa, se ele utiliza muito plano ou não, porque tem gente que paga um plano ali sem coparticipação, por exemplo, que ele paga uma taxinha referente ao que ele utiliza todo mês. Mas a pessoa não usa muito, né? Então, ele coloca a coparticipação no plano dele, diminui o custo fixo dele mensal e vai ter um custo variável pelo que ele utilizou. Mas, normalmente, aquele custo variável não vai chegar no valor que ele pagava num plano sem coparticipação. Então, tudo isso é algo a ser estudado. Tem que estudar cada caso, né? Cada caso é um caso. Plano individual, é difícil contratar? É melhor um empresarial? O empresarial é mais barato do que individual? Como que... Não é o que é melhor, né? O plano individual hoje, é difícil de se contratar. Por quê? Porque as operadoras não trabalham, não tem na sua prateleira o plano individual, pessoa física para ofertar. O plano por CNPJ, né, empresarial, ele, além de as operadoras somente comercializarem através dele, em algumas delas, ele tem algumas vantagens e desvantagens, né? O reajuste, ele não é o que é determinado pela ANS, ele é pactuado entre a operadora e a ANS, né? Ele costuma ser mais barato do que um plano similar na pessoa física das operadoras que operam nesse modelo, mas os planos nacionais e internacionais, todos eles são vendidos através de CNPJ ou através de algum sindicato e associação, que é um plano coletivo por adesão. Tá? Então, você tem que ter alguma formação, você vincula com algum sindicato, e aí você contrata através de um contrato desse sindicato. Então, não é um plano pessoa física, é um plano coletivo por adesão feito através do seu CPF ou através do CNPJ. Então, as operadoras, elas não oferecem esse plano pessoa física. Quem oferece o plano pessoa física, normalmente, são as operadoras regionais, né, com atendimento um pouco menos abrangente, mas que ela consegue precificar melhor, né, a parte atuarial, porque ela sabe o limite de utilização daquela pessoa. Então, como ela já sabe que o reajuste ele é menor, porque ele é determinado e controlado pela Agência Nacional de Saúde, ela consegue oferecer um plano individual, porque ela consegue ter uma limitação da utilização daquela pessoa, né? Tem alguns cálculos atuariais, que é matemático, que é pesquisador, que analisa histórico de sinistralidade, as maiores utilizações, e consegue ver que é viável, né, a contratação de planos pessoa física para planos regionais. Mas as operadoras nacionais hoje não comercializam, infelizmente. O que está acontecendo aí? Eu quero contratar um plano de saúde, eu preciso abrir uma MEI? Sim.
Né, assim, Tá desse jeito. se for um plano nacional... E assim... Um plano melhor, um plano com mais coberturas. Você tem que ter um CNPJ, cara. Tem que ter o CNPJ. Eu não gosto, né? Porque eu acho que exclui um pouco a possibilidade de contratação por parte da população, né? É um cenário mais excludente do que inclusivo, sim. né? Mas hoje o mercado pratica dessa forma e não vejo a curto prazo uma mudança das operadoras de atendimento mais robusto, né, atendimento premium, de oferecerem planos pessoa física. Não vejo a curto prazo essa possibilidade. Então, se você quiser contratar uma operadora de atendimento nacional, teria que ser através de um CNPJ, algumas têm um mínimo de 2 vidas, outras de 3 vidas. Existe toda uma... não diria uma burocracia, mas um manejo que a gente tem que ter com as informações para conseguir viabilizar isso daí. Por isso que a maior parte dos nossos clientes são empresários, profissionais liberais, né, autônomos. Mas a gente está falando, desculpa, mas a gente está falando aqui de um plano premium. Isso. Ou para todos os tipos de planos. Não, um plano premium. Mas para todos os tipos de plano de saúde, tem essa dificuldade no individual? Quando a gente fala de planos regionais, planos mais locais, a grande maioria trabalha com plano pessoa física individual. Né? Só que se a gente for fazer um comparativo de tabela, o plano pessoa física ele é mais caro do que o plano por pessoa jurídica. Olha só. Porque no CNPJ eu vou conseguir angariar mais vidas. Não só por isso, porque o reajuste ele é determinado quando você faz um CNPJ baseado na sua sinistralidade. Então, assim, a operadora X, ela tem 50 empresas ali no seu pool, né, na sua carteira de clientes. E a sinistralidade desses 50 clientes está um pouquinho acima do que ela capta, né? Ela recebeu 10 milhões e gastou 12 milhões. O que ela faz a conta? Poxa, eu tenho que reajustar esses clientes em 30%. Para eu ter um fôlego ano que vem para eu receber 130, para eu receber 13, pensando que eu vou gastar os 12 para eu ter um lucro ano que vem. Né? Então, ela pode falar para a Agência Nacional de Saúde, estou tendo prejuízo, eu preciso reajustar esses caras em 30%. Beleza? A Agência Nacional de Saúde vai falar, não, pelos seus cálculos aqui, beleza. Né? Ela manda o reajuste de 30%. No plano pessoa física, CPF, a Agência Nacional de Saúde ela vai olhar a carteira de todas as operadoras que existem no mercado, não só da operadora X, vai analisar da A, B, C, D, E, F, G, H, até a Z, e vai falar, a sinistralidade está em 80%. E eles gastaram 8 milhões e receberam 10 milhões. Então, não preciso aplicar um reajuste tão alto. Na verdade, como é toda a carteira, eles arrecadaram 80 milhões, arrecadaram 100 milhões e gastaram 80 milhões. Então, um reajuste de 5% é o ideal. Então, todo mundo que tem um plano pessoa física vai reajustar no máximo em 5%. Porém, aquela operadora Z, ela tem uma carteira deficitária na pessoa física. Só que ela é obrigada a reajustar só os 5% que foi determinado. Então, pelo fato de ela não ter o controle sobre a própria carteira, elas preferem não operar no mercado de pessoa física ou dar um preço mais caro quando a contratação é via pessoa física, já pensando nesse risco do reajuste não poder ser aplicado baseado na sua sinistralidade. Entendi. Eles vão lá e já faz esse corte. Já faz esse corte. Sim, não é que elas são bonzinhos, né? É tudo questão de lucro. É lucro, é grana. Né? É grana. Eles não vão colocar para jogo uma operação que eles não têm total controle. Né? Então, como o plano via CNPJ, eles têm um maior controle em relação a reajuste, regras contratuais, as grandes operadoras operam só via CNPJ. Que coisa, hein? Tá mudando muita coisa, então. Bastante, cara. Bastante. Outra que eu anotei aqui, fim do limite de terapias, muda a vida de milhares de famílias. O que o consumidor precisa entender sobre isso aí que você pode falar para ele? O fim do limite de terapias foi na época, né, que estava essa discussão no governo, na Agência Nacional de Saúde, saiu milhares de notícias na mídia, portais de notícias na internet. Foi algo muito benéfico para o consumidor, né?
principalmente para tratamentos contínuos e crônicos, né, que necessitam de terapias multidisciplinares. Eu vejo que foi um grande avanço em relação aos tratamentos mesmo, né, a liberação do número de sessões. O que ocorre hoje, que tudo tem a sua contrapartida, né, que a utilização, né, o desembolso da operadora com as terapias, em algumas já se equiparou, e em outras já se passou do tratamento oncológico. Então, enquanto a oncologia antes era 8% do gasto da operadora e as terapias eram 1,2%, hoje já está em 8% também, né? Então, quando abriu essa limitação das sessões, o custo de terapia para o plano de saúde foi lá em cima. E assim, o que eu penso, né, em relação a isso? Tem que ter o bom senso, né? Quando a gente ganha um benefício como consumidor, a gente tem que utilizar ele, sim, para quem necessita e da forma correta, da forma sábia, para que isso lá na frente não dê um problema, não estoure a conta, ou não tenha um lobby por parte das empresas, das operadoras, para voltar atrás em relação a essa legislação, sim, ou reajustes mais altos. Ou prejudicar o outro, né? Usando o que não precisa, né? Então, o que eu penso? É benéfico, muito benéfico para a população, principalmente para quem precisa, mas o mais importante é a utilização consciente desses benefícios, né? Para não prejudicar a gente lá na frente. Que tipo de terapia que mais é utilizada, assim, você pode... Cara, a gente tem hoje um problema, né, mundial. Ou com autista, com... o autismo... as crianças de hoje em dia que tá com... Sim. O autismo é algo que aumentou, né, nos últimos anos, e essas terapias multidisciplinares, principalmente infantis, vem numa crescente muito grande, né? Mas eu vejo que a maior utilização, eu ia falar maior problema, mas não é um problema, né? É a questão da saúde mental, cara. Então, assim, é um problema mundial a questão da saúde mental na população hoje, e o aumento do número para tratamentos de psicologia, assim, é gritante, né? Psicólogo, psiquiatra ou só psicólogo? Só psicólogo. O psiquiatra, por ser CRM, entra como consulta médica, então eu não tenho acesso a esse dado. Psicólogo. Mas assim, o que eu vejo? Eu vejo como pessoa que faz tratamento com psicólogo como essencial hoje em dia, né? Já fiz bastante, preciso voltar. A terapia, para a gente conseguir viver nesse mundo atual, que é tudo acelerado, é algo extremamente importante. Mas assim, reflete, né? Acaba tudo refletindo na questão dos custos, na questão dos reajustes. Então, o aumento de terapia, essa liberdade no número de sessões, acarretou, assim, que antes o número era de 12 a 24 sessões. Então, por ano. Hoje, então, a pessoa que fazia antes uma terapia a cada 15 dias, faz 1, 2 vezes por semana. Se for necessário, beleza, tem que fazer mesmo, tem que utilizar os benefícios do seu contrato. Mas não pode ser algo que, já que eu estou pagando, eu vou usar. Porque é um mutualismo, né? Então, hoje você está utilizando menos do que você paga. Mas se você precisar de uma cirurgia, de uma internação, você vai gastar muito mais do que você paga. E uma hora essa conta vai chegar. Então, a gente não precisa gastar por gastar o plano de saúde. É bom senso. É bom senso, né? Legal. Outra que, o rol taxativo e exemplificativo. O que realmente muda no dia a dia dos segurados? A questão do rol... Explicar um pouco para a galera. O rol é uma lista, literalmente uma lista de procedimentos que a operadora ela é obrigada a cumprir. Todas as operadoras elas seguem o rol da Agência Nacional de Saúde, o rol da ANS. Então, quando o rol ele era taxativo, a operadora era obrigada a cobrir todos os procedimentos que estavam lá, porém, se o procedimento não tivesse lá, ela podia dar uma negativa que ela estaria de acordo, né? Isso quando o rol era taxativo. Foi feito um debate também do rol se tornar exemplificativo. Então, aquilo ali serviria de base, porém, se tivesse algum outro tratamento que não estivesse constando lá e
com argumentos médicos, né, aquele tratamento ele fosse benéfico para o paciente do médico, a operadora teria que cumprir, né, se fosse de acordo, se ela entendesse que era de acordo com aquela necessidade. Por quê? Quando a gente solicita um procedimento para a operadora, a análise ela não é feita só por atendentes. Tem médicos dentro das operadoras também que analisam esses procedimentos quando sai um pouquinho da casinha, né? Então muito caro, uma cirurgia que muito caro, uma prótese diferente, uma prótese importada, uma medicação que não está no rol. E que aí, né? Então outro médico que indicou. Isso, aí ele fala assim, pô, isso daí realmente faz sentido para aquele tratamento. Ou se não, ele está solicitando uma prótese aqui que vem da Alemanha e custa $50 mil. Mas a gente tem aqui no Brasil uma similar que também é tão boa quanto, que custa R$30 mil, né? Por que não utilizar essa? Então aí é o que a gente chama de junta médica, né? Que é o médico do paciente, o médico da operadora e um terceiro médico escolhido pelos dois para fazer um bate-papo ali e ver se aquela primeira indicação, né, do médico é realmente necessária ou pode ser algo que está dentro do rol, por exemplo, né? Então, o rol exemplificativo é isso, que aquilo lá seria uma base, mas se tiver alguma outra necessidade do paciente, a operadora teria que cobrir se fosse de acordo com o tratamento. Se fizer sentido. Se fizer sentido. A questão é que aí abre muita brecha, né? Então, assim, por isso que existe a junta médica, para ter uma terceira opinião para ver se está de acordo ou não. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, o usuário, ele entende que o melhor é o mais caro, né? E nem sempre é assim. Então, assim, poxa, eu tenho uma prótese dos Estados Unidos feita pela universidade tal que custa $1 milhão. Eu quero aquela. Mas por quê, cara? Você só quebrou o dedinho. Não tem, né? Não tem essa necessidade, né? Mas quando o rol se torna exemplificativo, né? Ele dá uma brecha para uma discussão sobre isso, né? Pô, por que não essa, então? Essa daqui não é a melhor do mundo? Então, você me prova que essa não é a melhor do mundo. E por que você quer me dar uma meia boca? Então, assim, eu não defendo o rol taxativo porque também existem novas tecnologias, novas atualizações que antes eram feitas a cada 2 anos e hoje é feita a cada 6 meses. Se for algo muito, muito interessante, abre-se uma exceção para incluir dentro do rol durante esses 6 meses, mas se você deixa totalmente aberto, dá muito problema, cara. Dá muito problema porque, como eu falei, às vezes a pessoa enxerga que só o mais caro é o melhor para ela. Não é por aí. Não. Né? Então tem que ter alguma... Até por conta do preço, né? A operadora ela não vai conseguir precificar um plano se ela não tem uma noção de até que ponto que ela pode gastar com aquele usuário. Então, por exemplo, imagina se toda cirurgia de mão, né, puder ter uma prótese de $100 mil. Não, ela tem que ter uma noção Sim. que o gasto dela, em média, em cirurgia de mão é até R$30 mil, é até R$40 mil, para ela conseguir precificar isso na ponta. Então, o rol taxativo não é legal porque é impositivo, né? É aquilo, já era, mas surgem novas tecnologias, surgem necessidades, surgem algumas patologias, algumas doenças que saem um pouquinho do senso comum, né? Alguma coisa mais rara que precisa de um tratamento diferenciado, mas também o só ser exemplificativo abre muita brecha, né? Então tem que achar o meio termo ainda. Sim. Que não sei como vão fazer. É muita discussão por várias partes, mas tem que se achar. E hoje em dia, como que funciona? Hoje em dia ele por exemplo, ele é exemplificativo, mas sempre que tem algo que é fora do rol, surge-se uma discussão. Né? Entendi. Outra aqui que eu acho que pode causar polêmica um pouco, mas eu acho que dá pra gente conversar. A ANS protege o consumidor ou não? Se utilizar todos os recursos dela, sim. Né? Então, quando um consumidor, cliente nosso, se sente prejudicado de alguma forma, a nossa primeira função é analisar o caso
e brigar direto com a operadora sobre aquela solução. Muitas vezes, cara, mesmo nós que somos especialistas, temos uma penetração no mercado, não conseguimos um acordo junto com a operadora ali. Né? A operadora não sente como nós, que o nosso cliente tem razão e a gente está ali para defender o cliente. Nesses casos, a gente tem os caminhos na Agência Nacional de Saúde. Abre um chamado, abre uma reclamação, entra em contato com alguma pessoa ali dentro para abrir uma reclamação, e quando a gente entra em contato com a Agência Nacional de Saúde, muitas vezes o problema é resolvido. Tá? Então, ela tem alguns canais que, se a gente entrar em contato, eu falo nosso porque nós sabemos o canal, mas se o usuário tem total autonomia para fazer esse caminho direto, né? Mas acaba não sendo a mesma coisa, né? A única questão é que existe um desgaste, né, de ter um caminho, né, de ter que entrar em contato para o seu problema ser resolvido, mas ela age, tá? A única coisa é que hoje as coisas estão muito mais dinâmicas, né? Então, por exemplo, como eu falei antes, o rol ele era atualizado a cada 2 anos com novos procedimentos só. E isso daí vigorou até 2022, né? 2021. Agora que eles falam, pô, a cada 2 anos não dá mais, porque surgem novas coisas toda semana, todo dia. Tem um medicamento novo, uma cirurgia nova, né? Um exame novo. Então, eles estão atualizando a cada 6 meses. Só que, às vezes, até a cada 6 meses, ainda não é suficiente nos dias atuais. Né? Porque, por exemplo, um médico que vai fazer uma cirurgia num paciente, ele acabou de ir no congresso que foi lançado um novo robô para fazer um tipo de cirurgia. E muitas vezes aquela tecnologia é realmente benéfica para aquele caso que ele está. Ele fala, pô, é isso daqui que eu preciso para tratar aquele cara que eu tô estudando. Só que isso daí foi lançado semana passada, ainda não vai estar dentro do rol da ANS. Então, mesmo que ela seja para defender o consumidor, ela ainda não opera numa velocidade muito rápida como qualquer órgão público. Né? Qualquer órgão público. De plano agora, ó, plano nacional e internacional, qual que é a diferença e por que as pessoas... Muita gente não conhece e acaba até contratando um plano que não precisa ou que... O que a gente vê, né? Hoje tem operadoras internacionais, né, que são operadoras de fora do país, que vêm operar no país e te dá uma cobertura em qualquer lugar do mundo. E tem as operadoras nacionais, que elas te dão uma cobertura nos hospitais do Brasil, da rede credenciada delas, e num caso de uma urgência, emergência, que você está viajando fora. Então, o que a gente vê no cenário hoje, falando de planos nacionais e internacionais? Primeiro que é um público mais seleto que contrata, tanto por conta do custo, quanto por conta da necessidade. Né? Quem viaja, né? Quem vai para fora. Aqui a gente está em Rio Preto, em 500 quilômetros da capital. Poxa, quem que precisa de uma consulta, dá uma dor de barriga e vai no hospital em São Paulo? Quem viaja para lá, quem tem negócios na capital, né, que costuma... passar um tempo lá em São Paulo, que tem a necessidade. Se eu moro aqui, se eu fico aqui 360 dias por ano, eu não preciso de um plano nacional, mas quem tem um plano nacional é quem faz esse dia a dia aqui, né? Quem vai um pouco para São Paulo. Quem contrata o plano internacional é aquela pessoa que fala assim, cara, eu vivo em Rio Preto, moro em Rio Preto, ou moro em São Paulo, né? Mas eu quero ter a liberdade para se eu precisar de qualquer coisa, para ir no melhor hospital do mundo. Então, assim, eu tenho um plano internacional porque eu sei que para cirurgia de coluna, o melhor hospital do mundo é da Alemanha. Eu quero ter essa possibilidade. Porque aqui no Brasil, a gente tem excelentes hospitais. Se a gente pegar São Paulo capital, né, hospitais que estão em rankings aí de melhores hospitais do mundo é Einstein, Sírio, né, Oswaldo Cruz, são excelentes hospitais. Mas sempre tem o melhor do mundo. Né? Então você não aconselha, por exemplo, eu faço uma viagem no ano para visitar minha família lá na Irlanda ou na Itália. Não, você não tem a necessidade do plano. Não. Você vai ter um seguro nacional, um plano de saúde nacional, que aí ele vai te dar uma cobertura limitada
caso tenha uma emergência fora, ou senão você contrata um seguro viagem para o período que você está lá. Seguro viagem, isso. Né? Porque aí, além da parte de despesas médicas, ele vai te reembolsar a parte de farmácia, caso você tenha um cancelamento de voo, um atraso de voo. É uma cobertura um pouco mais abrangente para a viagem específica. O plano de saúde internacional é para aquela pessoa que quer ter a liberdade total no mundo para realizar o procedimento onde ela quiser. Mas aí eu pago o preço. Sempre. É muito mais caro? Né? Cara, não. Não. Do que os planos... Por exemplo, aqui a gente pode falar de alguns níveis de plano, né? O plano regional, tem as operadoras que atendem aqui na nossa região, e em todas as regiões tem essas operadoras menores. Tem um plano nacional com uma rede um pouco mais estrita. Tem o plano nacional com os melhores hospitais do Brasil. E tem o plano internacional que ele equipara um pouquinho com o custo do plano nacional com os melhores hospitais do Brasil. Só que tem algumas diferenças na utilização, né? O plano internacional, ele te dá atendimento caso você esteja doente. Então, você está com algum problema de saúde, você tem atendimento ilimitado. Limitado assim, até 5 milhões de dólares por ano. Então, é praticamente limitado. Para gastar 5 milhões de dólares? Sim. Se você gastou tudo isso, cara, e tá vivo, é porque você tá de cama, né, e dificilmente vai sair dessa, mas... É uma cobertura, sim? É, 5 milhões de dólares. Tem cobertura de 5, de 6, de 8, né, todo por ano. Mas o custo, o internacional, ele não te permite você fazer uma consulta de rotina, por exemplo, né, ele te cobre tudo quando você tá doente. Tá? Ficou doente, quer resolver... Vai, né? Você vai ter cobertura onde você quiser. Mas aquela utilização que a gente está acostumado de... vou no médico para fazer um check-up, fazer alguns exames, uma bateria de exames, a consulta, pegando no caso das meninas, né? Aquela consulta de rotina no ginecologista, né? As terapias, por exemplo, é mais limitado. A terapia no plano internacional é só depois de uma cirurgia ou de uma internação. Não tem o psicólogo, Entendi. Não tem o nutricionista que o plano nacional cobre. Então, são algumas regras diferentes. Pegou, aí vai lá resolver. Depois... Você vai para onde você quiser, cara. Entendi. Outra aqui, ó. O brasileiro paga por coberturas que nunca vai usar? Paga. Mas eu vejo que tem um detalhe nisso daí. Por quê? Antes de 98, né, de 1998, a pessoa podia contratar um plano customizado. Então, eu quero contratar um plano, só que eu não quero a parte cardíaca, não quero obstetra e não quero a parte neurológica. Beleza, contratei um plano com ortopedia, ele podia customizar as coberturas dentro do plano dele. Depois de 98, surgiu uma lei que padronizou as coberturas obrigatórias para todo o plano de saúde. Então, assim, o que isso traz de vantagem? Né? Por mais que você não utilize hoje, alguém está utilizando. E você, na hora que você está contratando, você não sabe a sua necessidade futura. Então, hoje, posso contratar um plano poderia, né, na época, contratar um plano sem a parte cardíaca e com 60 anos eu tenho um infarto e não ter cobertura. Então, essa parte de unificação é bacana porque a gente não sabe o que vai acontecer conosco lá na frente. E também, se eu não preciso, alguém vai precisar. Né? Então... abrange a maioria das possibilidades, né? Então, ninguém fica desamparado. Eu não vou estar pagando uma vida inteira por um plano que quando eu precisar não vou ter cobertura, porque lá atrás eu achei que eu não ia precisar. Sim. Né? Então, em relação à cobertura do plano de saúde, eu vejo que não, ele não paga por aquilo que ele não vai precisar, porque a gente não sabe o que a gente vai precisar lá na frente. Vai pagando aí. Cada um tem uma necessidade num dia, né? Mas o mais importante não é pagar, perceber que você está pagando por algo que você não precisa e depois você está pagando. É na hora de contratar. Então, o beneficiário, quando ele vai contratar, a gente até fala, né? Quanto mais pergunta o cara faz, é melhor. Por quê? Porque a gente explica mais para a pessoa e eu fico mais tranquilo, porque lá na frente eu vou ter certeza que eu tirei todas as dúvidas daquele cara. Né? Então, não vou ter um problema na frente. Você não me falou isso. Não, falei. A gente conversou sobre tudo.
né? Então pergunta bastante, tira todas as dúvidas. Pensa que lá na frente pode acontecer isso, mas e se acontecer isso, se eu estiver na praia e o tubarão morder minha perna, eu tenho cobertura? Se eu estiver em outra cidade e eu tiver uma intoxicação alimentar, vou ter cobertura? Pular de paraquedas. Se minha filha tiver um filho, né, vou ter um neto, eu consigo colocar como dependente do meu plano. Então, hoje a gente tem uma realidade, mas a gente tem que perguntar bastante, porque é muita lei, muita diferença entre as operadoras, e quanto mais claro ficar, né, mais você vai saber o que você tem, né, dentro do seu plano, e você vai poder utilizar melhor. Porque pior do que você pagar por algo que você não usa, é pagar por algo que você poderia estar usando. Sim. Né, e aí você não usa por falta de conhecimento. Pegadinha mais comum na contratação de plano tem? Cara, são duas, né? E isso daí eu vejo que nessa parte de pergunta, isso daí tem que ser essencial, né? Na parte do beneficiário. Lá na Cevias a gente é até um pouco chato, porque a gente pergunta, você entendeu? Ficou claro? Que são a coparticipação, que é a taxinha que você paga referente àquilo que você utilizou. Sim. Então, Todos têm? Nem todos. Algumas operadoras ainda vendem planos sem coparticipação, mas é uma bancam tudo. É uma tendência, né? Porque barateia um pouco. Barateia. É uma tendência a inclusão de coparticipação nos contratos. Porque, por exemplo, as que vendem sem coparticipação, elas dão a opção com coparticipação 25%, 30% mais barata da mensalidade. E aí volta naquilo que a gente falou. Se você usa pouco, cara, compensa você pagar um custo fixo 25% menor, porque a tua coparticipação nunca vai chegar no valor de 100 coparticipação. No ano inteiro, né? No ano inteiro. Às vezes um mês chega, mas um mês depois dentro de 12 meses, é uma economia... Você faz aquela bateria de exame, vai lá, faz check-up, faz isso. É uma economia significativa. Então, deixar claro para o cliente sobre a coparticipação, porque às vezes ele vê só a mensalidade, esquece ou não entende o que ele vai pagar depois. E também em relação à carência. Tá? Que isso também é extremamente importante quando você vai contratar. Poxa, eu tenho um plano, vou mudar para outro. Faz portabilidade? Tem aproveitamento de carência? Vou ficar com alguma carência para doença preexistente, para parto, né? Então, numa mudança de plano ou numa nova contratação, perguntar, entender o que você pode realizar e quando você vai realizar é muito importante, né? Então, são duas coisas que a gente fala com bastante orgulho, que lá na Cevisa a gente deixa muito claro para os clientes, mas nem todo vendedor ou corretor deixa muito claro. Né? Então, é muito importante que o beneficiário se atente nisso na hora de contratar um plano. Legal. E as operadoras, elas têm coisas que elas deixam meio que assim, debaixo do papel, para o consumidor não saber, é melhor que ele não saiba. É duro falar isso, mas, né? E que vocês vão lá e jogam luz para os consumidores saberem o que... Tem. Assim, o que a gente fala? Um contrato de plano de saúde, uma condição geral de plano de saúde tem 130 páginas. É muita coisa, né? Ninguém lê. Nenhum cara que... Tinha que resumir, pô. Tinha que resumir. Isso é uma coisa... Hoje em dia, joga numa IA ali, pede os pontos principais pra você ficar atento. Mas a gente lê porque a gente trabalha com isso. Mas eu acho que 99,9% dos clientes não lê. Não lê. Né? Então, algumas coisas ali que a gente deixa claro, por exemplo, é explicar a questão do reajuste quando é um plano através de CNPJ que não é igual do plano da pessoa física. Porque quando sai o reajuste da Agência Nacional de Saúde para os planos pessoa física, sai nos portais de notícias todos, sai na TV, aí o cliente vê aquilo e fala, pô, mas o meu plano reajustou 12 e foi liberado 8,5. Né? Então, assim, deixa claro essa informação, está contratando através de CNPJ, o reajuste é pactuado entre a operadora, a ANS e a carteira de clientes. Em relação a algo muito importante mesmo, né? Quando a gente vem um cliente e fala assim, beleza, vai entrar eu, minha esposa e meus 2 filhos de 28 anos. Pô, você pegar o contrato, o filho é dependente em algumas operadoras até 29 anos. Então, beleza, você contrata agora, mas quando ele fizer 29 ele vai sair. E aí? Então, cliente, é isso, né? Ele tem cobertura até 29 anos como seu dependente. Depois ele tem que virar titular, né?
E aí vai gerar outro contrato. Gera outro contrato, ou senão você põe ele como sócio na empresa. Outro valor. Né? Então, o valor continua o mesmo, que o valor é baseado na idade. Tá. Né? Mas, coloca ele no contrato social da tua empresa, aí você vira um titular, ele é outro titular, né? Porque perde o vínculo, né? Perde o vínculo de dependência e no outro mês esse cara vai ser excluído do plano. Então, tem algumas pegadinhas ali que a gente tem que mostrar para o cliente antes dele fechar, né? Porque não adianta eu vender para ele para daqui 3 meses ele ter um problema. Não, Sim. Daqui 3 meses vai acontecer isso, isso e isso. A opção é essa ou essa? Como que você vai querer agir lá na frente? Entendeu? Casos que você já presenciou, que você já presenciaram, casos absurdos ou alguma coisa assim que você acha que você pode citar pra gente, tanto de um lado como do outro? Ou um consumidor que pediu uma coisa muito doido. Assim, Você deve ter visto bastante coisa, vocês viram? Nesse último mês tivemos 2 casos um pouquinho atípicos. Um que foi um transplante internacional, né? Uma paciente nossa fez um transplante nos Estados Unidos, então foi um desafio para nós, porque já tivemos clientes que fizeram cirurgias fora, mas o transplante é algo mais específico. É algo diferente. Pode falar o que foi? Que transplante? Tipo? Cara, eu prefiro não, porque pode abrir para as pessoas identificarem, né? Mas foi foi feito nos Estados Unidos e é um procedimento muito sensível. Complexo, né? Além de ser complexo, mas a família, quando você vai fazer o trato, né, com a família, ela já está bem abalada, né? É um tratamento oncológico, sim, nesse caso. Então, você sente que foi um puta de um desafio, porque você tem que lidar tudo em uma outra língua, né? Todos os formulários, todos os pedidos médicos são todos, né, em inglês, e aí você manda para alguns canais, você tem que desenhar para a operadora. Então foi um desafio, mas que a cirurgia foi realizada com sucesso. Que legal. Né? E um outro, assim, que aí já é um pedido de um cliente um pouco fora do comum, que ele era de uma cidade pequena, né? E ele precisava de um médico, um especialista numa área, e aí tinha numa cidade uns 30 quilômetros. E a gente indicou esse médico, né? Ligou, falou, não tô achando especialista para tal procedimento. E aí a gente falou, aí pertinho tem, beleza? Aí ele foi lá, fez o procedimento e solicitou o reembolso das despesas do trajeto, combustível, né? E aí não tem, né? Reembolso das despesas do trajeto não tem, né? O Uber, gasolina, não tem como. Né? É o tal do bom senso, né? É um pouquinho do que a gente vive, a gente vê um pouco de tudo. Legal. Existe plano ideal ou isso aí é mito? É mito. Eu acho que o plano ideal é o que vai te atender e o que você consegue pagar. Né? Não adianta eu falar que o melhor plano é o plano internacional se para aquela família ele não tem condição de pagar. Não é o ideal para ele. Né? Eu falar que o plano ideal é para quem tem referenciado o Einstein Sírio lá em São Paulo, se não consegue pagar. Então, não consegue nem ir até São Paulo. O plano ideal vai ser o que vai atender a sua necessidade que cabe no teu bolso. Para muitos vai ser um plano local enfermaria. Por quê? Porque é o que cabe no bolso dele e vai dar um atendimento muito melhor do que se ele precisasse fazer através do SUS, né? Sim. Então, o ideal é esse. É o que cabe no seu bolso e vai te dar o atendimento que você precisa. Uhum. E tem planos bons e planos ruins, né? Mas o mais importante é ou ter a assessoria de um corretor, mas saber os seus direitos. Porque a lei do plano de saúde, ela é rígida. Então, se você souber os seus direitos e mostrar para a operadora que você está embasado, ela vai cobrir o que está descrito na lei. Porque para ela é muito mais caro que você judicialize qualquer tipo de procedimento do que ela te cobrir ali, porque você está amparado, você tem esse direito. Então, se você sabendo os seus direitos, você vai ser atendido para qualquer procedimento que está coberto dentro do seu plano. Legal. Que pergunta que você mais responde no dia a dia ali na Civisa?
eu não vou ter carência? É o tradicional, né? Assim, qual que é a carência? Eu não vou ter carência? É carência? Carência é quando a pessoa, né, ela contrata um plano e o Sim. tempo que ela vai poder Sim. utilizar daquele serviço. Mas o que acontece? Poxa, às vezes a pessoa está precisando fazer uma cirurgia, ela não tem plano de saúde, ela quer contratar para cobrir. Né? Não dá. A operadora, para doenças pré-existentes, se você não tem plano, ela vai ter carência. Se você já tem um plano, é passível de portabilidade em alguns casos, que aí a operadora aproveita todas as carências, inclusive pré-existência, mas tem algumas regras da Agência Nacional de Saúde que tem que seguir. Então, cada caso é analisado, mas a pergunta de não ter carência, às vezes o cliente está pagando X e fala que quer pagar mais barato no plano. A gente faz as cotações, né? E fala, mas não cobre tal coisa, mas não cobre tal coisa. Poxa, não, essa coisa e essa coisa cobre no plano que você tem. Se você quer um plano, já tá no teu plano. se você quer um plano mais barato, fatalmente vai perder algumas coisas, né? Porque é óbvio, a operadora vai cobrar daquilo que ela oferece. Então não dá para ter tudo igual e pagar menos. Não dá. Né? Algumas outras situações que a gente... Que se presencia. Assim, às vezes brigar com a gente por conta da agenda do médico, que, pô, não tem como. Mas só tem consulta para daqui 3 semanas. Então. A gente liga lá, né, pergunta, não tem um encaixe, mas a gente não tem controle sobre a agenda do médico, né? Então, por favor, não fiquem bravos com a gente. Né? A gente faz o possível, tá aqui para atender, mas tem coisa que a gente não tem controle, né? Eu acho que os exemplos mais claros são esses. Mas o que a gente fala muito para o cliente, né? Às vezes ligam lá, né? Achando que a gente é operadora, né? Então, que eu sou o Bradesco, que eu sou a Unimed, que eu sou a Sul América, Aí eu também tenho que explicar, eu sou corretor, eu tô aqui para te atender, não precisa ficar, eu vou ligar lá no Bradesco, vou resolver seu problema, né? Mas se a senha está em análise ainda, ou às vezes normalmente está dentro do prazo, mas eu não consigo clicar no botãozinho ali para liberar, mas eu vou fazer o possível para liberar o quanto antes. Então aí a gente entra em contato com a operadora, com o hospital, com a clínica, com o médico que vai realizar o procedimento para agilizar para o cliente. Mas também explicar que eu não sou operadora também é uma das coisas que a gente faz direto. Faz parte, né? Faz parte, né? Leonardo, estamos chegando ao final aí, muito bom. Vamos marcar umas próximas rodadas aí para você explicar outras áreas de seguro, né? Vai ser um prazer. Vamos deixar um conselho aí para quem está prestes a contratar um plano ou está com dúvida. Para quem está buscando um plano de saúde, eu vejo que o mais importante é buscar o plano ideal. E como eu falei antes, o plano ideal é aquilo que vai te atender a sua necessidade que cabe no seu bolso. Façam todas as perguntas, tirem todas as dúvidas, porque o que você tem de necessidade hoje pode não ser a mesma que você tem lá na frente. Entenda sobre a coparticipação e pergunte sobre carências. São as 2 principais dúvidas. E contrate com alguém de confiança, seja conosco ou seja com outra pessoa. Mas não busque vendedores que querem te vender a qualquer custo. Procure um corretor, um vendedor que tenha paciência para te explicar e tire todas as dúvidas. O mais importante é saber o que você está contratando e que contrate um plano que caiba no seu bolso que vai te atender a sua necessidade. Muito bom. Obrigado. Valeu, meu amigo. Tamo junto. Boa, valeu. Gente, até a próxima.